nome do painel é o painel Saúde, né? A primeira questão que nós vamos apresentar é o poder regulatório, reconhecimento e estabilidade no exercício da jurisdição. O doutor Gustavo e doutor Rogério. O doutor Gustavo, diretor de Relações Institucionais da QSaúde, responsável pela estratégia jurídica da Abrange, Associação Brasileira de Operadores de Plano de Saúde, foi vice-presidente da Fundação Zerbini, teve passagem como assessor no gabinete do presidente da República e governador do Estado de São Paulo. Diretor de Relações Institucionais da United Health Group, proprietário da Amil, tornou-se porta-voz do setor perante o Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, Senado Federal e Poder Executivo, liderando discussões acerca da reforma da Lei de Planos de Saúde, reforma tributária, Lei Geral de Proteção de Dados e telemedicina. Atuou perante o Poder Judiciário, junto ao CNJ, temas correlatos à atuação judicial na área de saúde, com instalação de câmaras temáticas, sistema Natijus. Essa questão de saúde é uma questão muito delicada, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, onde é evidente que o Estado não consegue dar uma resposta satisfatória e praticamente empurrando, né, o cidadão para a saúde privada. Então, vamos ver, então, ouvir agora, no primeiro momento, o doutor Gustavo. Ministro, obrigado pela apresentação. Quero aqui saudar o nosso presidente, desembargador Marcos Vilas Boas, presidente do Copedem. Quero saudar todos os ministros do STJ e dos tribunais superiores, na pessoa do ministro Sebastião Rey Júnior. Gostaria de fazer um agradecimento especial a Lourdes, que sempre com muito carinho, muita atenção e muita paciência também nos acolhe no evento. Quero fazer um agradecimento especial, rápido, ao ministro Douglas Alencar Rodrigues, meu amigo, meu companheiro de banca de estudos da PUC São Paulo, nosso mestrado em Direito do Estado. Você só precisa me falar, Douglas, o que você tem feito, porque eu envelheci 20 anos, você rejuvenesceu uns 10. Depois você me conta. Olha lá. Então, um prazer te encontrar. Agradecer ao Dr. Pablo Menezes, saudá-lo, saudar o Dr. Rogério Scarabel. E é difícil para mim aqui falar sobre saúde, tendo uma autoridade do quilate do Dr. Scarabel na mesa. Então, na verdade, eu fiz uma escolha por trazer um case muito emblemático para a saúde, que aconteceu recentemente, e um que está acontecendo, porque o meu grande ponto aqui, e aproveitando a seleta plateia que domina o direito, mas que muitas vezes é chamado, por força da provocação à jurisdição, a entrar em temas técnicos, tentar mostrar como existe uma riqueza de detalhes dentro dessa área da saúde, quem seja que, ao mesmo tempo, você exerça a jurisdição, mas sem substituir, algumas vezes, o próprio regulador, que lá está para isso. Muitas vezes, o legislador, que também busca aperfeiçoar um tema, mas também encontra um choque técnico diante da matéria, porque saúde, principalmente saúde suplementar, ela é matemática, né? Ela o Dr. Washington falou dos atuários, né? Ela é um exercício de atuária. Você recolhe um montante de dinheiro para cobrir uma série de eventos que ocorrerão dentro de uma determinada lógica. Mas o que acaba acontecendo muito hoje, gente? Por força da imprensa, da mídia, muitos temas que são controversos acabam chegando de uma maneira, muitas vezes, emotiva e não técnica. Muitos dos assuntos da nossa área, óbvio, você lidar com saúde, quantas e quantas liminares a gente não vê, onde o juízo do primeiro grau é demandado a atender uma tutela, que ali é posta como de emergência, e muitas vezes não o é. E o juiz, ele muitas vezes não consegue avaliar se aquilo realmente é ou não uma emergência. E, na dúvida, óbvio, não vai colocar a vida humana, o principal bem tutelado, em risco.
Um highlight muito rápido: saúde suplementar no Brasil, saúde privada, atende 25% da população, 75% da população depende do SUS, e os 25% da saúde suplementar viabilizam, ajudam no orçamento do SUS. Existem mecânicas como o ressarcimento ao SUS, então, ou seja, toda vez que um usuário de plano de saúde é atendido ao SUS, a operadora de plano de saúde paga para o Sistema Único um reembolso de 1,5 vezes o preço da tabela. Os hospitais filantrópicos, todos eles dependem muito de saúde suplementar para complementar o gap orçamentário do Sistema Único de Saúde, que não consegue cobrir toda a conta. Ou seja, a saúde privada ela também é um veículo para que a saúde pública se mantenha. Eu queria mostrar... Tem aquele primeiro vídeo, você pode colocá-lo, por favor? A Câmara dos Deputados deve discutir na semana que vem um projeto importantíssimo para todos os brasileiros que estão em tratamento contra um câncer. Hoje, de cada 10 medicamentos usados na quimioterapia, 7 são de ingestão oral, na forma de comprimidos, cápsulas ou líquido. Mas a maioria dos remédios da quimioterapia oral não é paga pelos planos de saúde. Obrigado. No final do ano passado, houve uma grande discussão em cima de um projeto de lei. Esse projeto de lei ele foi apresentado à população e a todos os formadores de opinião com a seguinte chamada: olha, plano de saúde não cobre remédios oncológicos orais, e nós temos aqui uma lei, um projeto de lei, que é para dar essa cobertura. Óbvio, é um tema muito sensível, acredito que ninguém aqui seria contra esse objeto de se conceder um oncológico oral a doentes e colocar isso no rol da ANS. Uma observação: plano de saúde, todo e qualquer plano de saúde, ele entrega um produto. Esse produto é o rol da ANS. O rol da ANS ele é atualizado de tempos em tempos, então todo e qualquer plano é obrigado a entregar o rol inteiro, tudo que está lá. Ele é um rol muito robusto. O que muda, varia para o preço do plano, é a rede, porque aí você pode ir de um hospital premium a um hospital mais simples, então isso tem variação de preço, e a questão da idade, por conta da tua área. Mas o serviço é o mesmo. Se vender esse carro, seria um único carro, sem nenhuma diferença. Ok. Aparece esse projeto, oncológico oral. Tem que dar mobilizar a Rede Globo, o Boninho, porque a esposa do Boninho tinha passado por um tratamento, e começa uma pressão muito grande para se aprovar esse projeto de lei. Esse projeto de lei é votado, aprovado nas duas casas, e é vetado pelo presidente da República. Um veto técnico. Por quê? E depois, só para acompanhar, o veto foi mantido, mas foi editada uma medida provisória para amenizar. Mas por quê? Vamos ao ponto que interessa. Oncológicos orais no mundo são em torno de 73 remédios listados no mundo inteiro. Ao contrário da matéria do Jornal Nacional, os planos de saúde já incorporados no rol, 58 já eram dados. Se eu não me engano, o número é esse, né, Rogério? 58 já constavam do rol. E você tinha ali uma diferença de 20 e poucos que ainda não se encontravam incorporados. Com uma diferença, com um agravante. 12 deles reprovados no mundo inteiro. Em todos os países, Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, aonde se tentou a aprovação desses remédios, eles não foram aceitos. Bom, o que tem por trás dessa história? Os oncológicos orais, eles não são remédios de atuação única. Hoje, você não consegue fazer uma quimioterapia só com o oncológico oral. Você precisa de um misto com infusional para dar uma sequência no tratamento. O projeto de lei não tratava de incorporação de oncológico oral.
a rubrica do projeto de lei, o projeto de lei tratava de algo chamado incorporação automática de oncológicos orais. O que é incorporação automática? A Anvisa aprovou, está lá. Ah, mas custa 20 milhões cada comprimido. Está lá, está lá. Faça o exercício que você precisar para pagar a conta. Então, o projeto de lei não tratava de concessão de oncológico oral, ele tratava de incorporação automática. Fomos procurar no resto do mundo qual país fazia isso. Nenhum. Isso não existe, porque é óbvio. Hoje você tem medicamentos de altíssimo custo. Existe um remédio chamado Zolgensma, né, Zolgensma, que custa alguma coisa em torno de 2,5 milhões de dólares uma dose. Se você incorpora isso automaticamente no sistema, sem fazer o cálculo de impacto de custo e eficiência, eficácia, você quebra o setor. Então, vocês imaginem, a pressão em cima do setor de um projeto de lei apresentado à população, como, olha, tem a pandemia, as pessoas não podem tratar câncer em casa, tem que tomar um oncológico oral, eles não cobrem oncológico oral, para um projeto que, na verdade, trazia um grande desequilíbrio para o sistema, porque trazia a incorporação automática de um determinado remédio. Qual que foi o desfecho? Uma das críticas era que a ANS, dentro do trâmite dela de incorporação de medicamentos, levava 2 anos, a cada 2 anos o rol era atualizado. Então, a medida legislativa veio uma medida provisória, reduzindo para algo em torno de 6 meses para remédios oncológicos. Aperfeiçoou o sistema, mas continua-se fazendo a apreciação do custo-efetividade, porque o sistema ele tem que se manter equilibrado. Se você jogar o custo muito para cima e ele não se pagar, ele quebra. Esse 25% da população começa a sair do sistema, começa a impactar mais no SUS e por aí vai. Aqui, hoje no Brasil, a gente tem muito essa questão do maniqueísmo, né, o bem contra o mal, o antagônico. Isso, óbvio, não existem verdades absolutas, mas existem sistemas que precisam se manter. O intuito da minha apresentação aqui hoje, para vocês, é mostrar como esses impactos de comunicação exterior atingem as tomadas de decisão, porque, é óbvio, são temas muito sensíveis. Então, eu acho que esse exemplo que eu trago é um grande exemplo de como é um setor extremamente técnico, mas que está, assim como outros setores, mas que está exposto a essas variáveis de comunicação que, muitas vezes, não primam pela melhor tecnicidade. Ontem, Jornal Nacional, então, ontem, veio o reajuste dos planos de saúde individuais, 15%. A chamada é o maior reajuste da história, da série histórica. Veja, a gente está saindo de uma pandemia que durou 2 anos. A fórmula da ANS é pública, é uma fórmula clara. O que essa fórmula leva em conta, dentre outros fatores? A utilização. Quanto eu mais utilizo, tende a ser maior o fator de reajuste. E quanto menos eu utilizo, menor. Ano passado, não houve utilização, as pessoas ficaram em casa. Então, isso puxou o extremo da fórmula para baixo. Então, ano passado, o reajuste foi 8% negativo. Então, 8% negativo. Quando a pandemia deu um pico, todo mundo em casa, depois todo mundo voltou e começou a utilizar. Essa utilização aumentou. Então, no outro extremo, nós temos hoje um reajuste de 15%. E o Jornal Nacional, a grande imprensa, olha, o maior reajuste. Só que, veja, é um momento atípico, um momento de pandemia, onde você tem que ver o contexto. Se você pegar em toda a economia, se você somar o IPCA de 21 com o IPCA de 22, ele dá um número de 24, 23, ele é um número alto. Se você somar o reajuste do plano, menos 8 mais 15, ele dá 7. Tecnicamente, é o menor reajuste da história. É que ele teve um pico de começo, que foi negativo, e agora um pico de saída.
ano que vem ele tende a se alinhar, a estar na média. Bom, já começa o Congresso Nacional, tem que suspender esse reajuste, olha que loucura, isso impacta na inflação. Então, de novo, questões de comunicação de um setor extremamente técnico, mas que reverberam quer queira, quer não, você está lidando com a vida humana, você está lidando com uma tecnicidade incrível, muito grande. Então, assim, eu queria só trazer, eu não teria capacidade de fazer uma discussão muito técnica, já que o Dr. Rogério Scarabel está aqui, mas eu queria muito trazer esses dois exemplos para mostrar como é um setor que precisa de uma atenção. Quando se tem um assunto correlato a esse setor, precisa aprofundar o entendimento, porque ele, via de regra, a comunicação desse setor com a sociedade é ruim, dada a tecnicidade dele. Então, essa é a minha contribuição, ministro. Muito obrigado a todos.